Como é que o filho de pastor da igreja encontrou Deus e inclusive Jesus fora da religião? Olá, meu nome é Daniel. Para quem não me conhece, eu partilho muito da sabedoria espiritual, ajudo as pessoas a se encontrarem e hoje eu estou aqui para partilhar um pouco da minha história que me trouxe até aqui. Uma história essencial para estar neste momento a explicar, a contar o que eu estou a contar neste momento. Então, eu nasci num berço evangélico. Os meus pais já estavam muito ativos na igreja e estavam totalmente ligados a Jesus através do evangelismo e eu cresci nesse meio, um meio que esta era a verdade, era isto que existia e era isto que devíamos passar para as pessoas, porque me contaram que o mundo estava perdido, o salário da vida era a morte. E eu, como criança, não temos muitas escolhas a não ser aceitar, mas dentro de mim algo me questionava várias coisas. Eu sempre nasci como um profundo questionador de tudo. E na igreja não foi diferente. Mas deixa eu explicar que, por conta da igreja, meus pais aceitaram ir fazer trabalho missionário em Moçambique e África do Sul. Eu tinha 7 anos de idade nesta época e fomos para lá um ano. Meus pais foram cuidar de um navio que levava várias toneladas de comida para Moçambique numa época onde houve enchentes e nós fomos responsáveis por estar lá naquele momento para gerir aquele navio. Mas ao mesmo tempo estávamos sempre África do Sul e Moçambique, Moçambique, África do Sul. E eu vi muitas coisas lá, aprendi muitas coisas lá, mas nós vivemos de tudo naquele momento. Vocês imaginam como é que deve ser, não é? E depois, quando eu tinha os meus 13 anos, nós fomos para Fortaleza. Nós somos brasileiros, somos de São Paulo, mas nós fomos para Fortaleza, aqui no Brasil, abrir uma ONG para crianças carentes que era uma escola que nós montamos do zero com a intenção de ensinar todas as matérias de uma escola normal, mas com princípios bíblicos. E isso tudo era sustentado por uma igreja que os meus pais tinham. Eles tornaram-se pastores na época, muito tempo atrás. Quando já tinha meus 7 anos, eles já eram pastores. Saíram da igreja que eles estavam, abriram a própria igreja aqui em Portugal. E fomos para Fortaleza fazer essa missão de abrir esse projeto. Eu tinha 12 anos na época e começamos essa missão nessa época. E foi interessante o que nós vivemos. Eu já na igreja, eu já era meio que uma ovelha negra, porque eu questionava. E isso é meio que proibido, não é? Sempre me ensinaram que eu não podia questionar as coisas daquela forma como questionava. Sempre que me ensinavam algo, ou que eu lia algo na Bíblia, e as coisas não me faziam sentido, eu, então, mas porquê que isto não está a fazer sentido? O que é que se passa? Tem tanta incoerência assim? Houveram muitas coisas que me questionava, principalmente de que uma hora somos todos filhos de Deus, outra hora é só Jesus é filho de Deus, uma hora somos irmãos de Jesus, outra hora não somos irmãos de Jesus, uma hora ele está lá, outra hora está aqui. E também não me fazia muito sentido um Deus lá em cima tão cruel e que manda matar tanta gente. E depois vem outro, o filho dele, que diz que não é para matar ninguém, temos que perdoar, mas porquê que um diz uma coisa e outro diz outra coisa? Então eu comecei a questionar muitas coisas. E sempre fui na época das conspirações e... Enfim, eu questionava-me na própria igreja. E muitas vezes as pessoas não tinham contra-evidências sobre a questão que eu estava a pôr, e acabava que as pessoas simplesmente, tu não sabes nada, não sei para onde é que queres levar essa conversa, e desandavam-se. Isto me deixou um bocado, no fundo me deixou até sozinho, de certa forma,
com amizades na igreja, porque não batia. Mas isto é importante dizer que eu era extremamente ligado a Deus, extremamente dedicado. A minha vida foi totalmente dedicada a isto. Inclusive, eu me guardei em questões de virgindade para me casar por causa disto. E então eu levava isso muito a sério, eu levava a espiritualidade muito a sério, eu levava o meu chamado muito a sério e eu queria me dedicar 100% a Deus, a minha vida aqui a Deus. Mas muitas vezes não estava a encontrar, não estava a ver como é que encaixava o meu chamado no meio dessa religião toda, vendo tanta hipocrisia também, não é? Havia muita hipocrisia e eu não estava a entender como é que eu me encaixava no meio disto tudo, como é que o meu chamado podia ser isto tudo. E eu sempre fui muito interessado, lia a Bíblia, lia outros livros e de certa forma sempre quando eu orava antes de dormir eu orava para que Deus me revelasse o que está oculto, que Deus me revelasse coisas novas, que eu aprendesse mais, que eu crescesse mais, que eu aprendesse mais sobre a verdade, porque eu queria me libertar e porque eu sabia que a verdade não era só o que estava na Bíblia, eu sabia que havia mais, algo dentro de mim dizia que havia mais. Também não me encaixava, uma coisa muito importante, eu não me encaixava como é que um sangue de alguém pode me salvar, como é que um sangue que representa a morte, como é que a morte de uma pessoa pode me salvar. Como é que eu vou beber um sangue de uma pessoa? Como é que eu vou comer a carne de uma pessoa? What? Malta, pensem nisso. Como é que isso faz sentido? Pelo menos a mim. Beber sangue, mesmo que seja representação, mesmo que seja do Filho de Deus, para que é que ele ia querer que eu bebesse o sangue dele ao corpo dele? Não é? Já se questionaram disso? O quão pesado isso é? O quão pagão isso é, de certa forma, também? Não é? Já que vim descobrir depois com o tempo que o evangelismo e o cristianismo vieram de uma mistura entre os pagãos e os cristãos, né? O catolicismo romano vem disso. E isso me chocava, de certa forma. O ponto é que eu pedi isso a Deus e o que tu pedes, tu recebes, não é? E tudo começou, que eu tenho uma irmã e nós sempre também tínhamos uma caminhada muito próxima, mas por mais que ela fosse mais velha, ela sempre compartilhava o que ela aprendia, eu compartilhava o que eu aprendia com ela. Os nossos insights eram muito comuns. E ela começou a mudar a alimentação dela. E eu comecei a ver aquilo, eu comecei a me interessar. Eu preciso mudar a minha alimentação, porque eu alimentava-me de carne todos os dias, refrigerantes, Coca-Colas, leites, nada de verduras, nada de saladas, nada de frutas. Era terrível. Muito trigo, muito açúcar. Era muito mal, eu tinha que tomar uma decisão na minha vida. E quando ela começou a falar sobre alimentação, isso me atraiu bastante. E eu comecei ela começou-me a aconselhar sobre alimentar-me pela manhã com frutas e sementes. E isso já mudou muita coisa na minha cabeça. Comecei a pensar melhor. Aquela nuvem, aquela fog, não é? Que nos impede de ver, a pensar melhor e ver melhor, começava a desaparecer. E eu lembro que foi no momento que eu estava a ler um livro do Rick Joyner, que é um famoso profeta, que ele escreve sobre as visões e sonhos que ele tem, que ele citou um versículo de um apócrifo. Ele citou lá o que estava escrito nesse apócrifo, não me lembro qual era, mas ele falou do apócrifo tal, o apócrifo X. E aquilo, o quê? O que é um apócrifo? O que é isto? Que versículo é este que ele está por aqui? Versículo do apócrifo? Mas não existem só versículos na Bíblia. E eu fui pesquisar. E eu descobri que existem apócrifos. Os apócrifos são livros ocultos, os não escolhidos para entrar na Bíblia. Isto para mim foi chocante. Naquele momento a minha cabeça expandiu-se e eu pensei assim, mas como assim? Houveram livros que não foram escolhidos para entrar na Bíblia? Então existiam apócrifos? O que é que aconteceu com esses apócrifos? Por que eles não foram escolhidos? O que é que esses apócrifos querem dizer então? Se eles estão aí, o que é que eles estão se são livros que eram iguais aos que foram escolhidos para entrar na Bíblia, que vieram no mesmo período, não é? Porquê que uns foram escolhidos e outros não? O que é que eles estão ali a revelar? Eu comecei a ir atrás deles, eu descobri que haviam 3.000 apócrifos na época, antes da Bíblia ser compilada.
E eu comecei a ler coisas fabulosas. Malta, se vocês nunca leram um apócrifo, leiam. Existe apócrifo de Adão e Eva, 1 e 2, inclusive, que fala outra forma, uma visão muito mais linda de Gênesis, que também é tudo metafórico, hoje entendo que é tudo metafórico. E tem imensos evangelhos de Jesus, inclusive de Tomé, que é incrível. Uau, que Jesus está ali. Tem outros apocalipses, tem outros, tem tantos apócrifos tão lindos, tão brutais, que eu comecei a expandir naquele momento. Eu comecei a ver, uau, quanta sabedoria que existe fora da Bíblia. E de livros que não foram entrados na Bíblia. Porquê que não foram escolhidos para entrar? E eu comecei a questionar, de onde é que vinha a Bíblia? O que é que se passa? Porquê que só foram escolhidos então 66 livros, não tenho enganado, para entrar na Bíblia? E comecei a ir atrás e descobri que a Bíblia foi escrita só 350 anos depois de Cristo. Cristo morreu, 350 anos depois é que aparece Constantino, que é imperador da Roma, que decide... Ele era cristão, mas a maioria do Império Romano era pagão, e ele decide juntar as duas religiões, já que a maioria é pagã e ele quer transformar Roma em cristã, então é melhor se juntarem os dois para criar uma religião onde os dois pudessem viver harmoniosamente. Inclusive criou até uma cidade na Turquia chamada Constantinopla, onde pagãos e cristãos podiam viver juntos. E aí se decide, no Conselho de Nicéia, decide-se fazer as escolhas dos livros que iam entrar numa Bíblia, porque existem 3.000, então isso é muita opinião, então é melhor escolher, limitar, só pegar os mais importantes, que eles escolher de uma forma ali meio aleatória. Se forem atrás vão chegar a essa conclusão. E foram escolhidos 88 livros, mas depois em 1700 decidem tirar certos livros, fica com 66, se não tenho enganado, corrijam-me depois aqui nos comentários se é verdade ou não. E eu comecei, então que base é que a Bíblia tem, não é? Para mim isto foi chocante. E isto também tudo começou quando eu comecei, ou melhor, isto tudo começou quando eu comecei, não. Eu estava a ler os apócrifos nessa altura e eu decidi falar de Jesus para um amigo meu, que ele andava na yoga, na meditação, e eu comecei a falar com ele e eu vi que o que ele estava-me a falar, a vida que ele tem hoje, é muito mais espiritual que a minha. Através da meditação, da yoga, dos medos que ele tinha com ele mesmo e através da vida que eu estava a levar, espiritual, com a vida secular, de trabalho e tudo, isso para mim, eu estou a tentar ensinar o que é para ele, não é? Já que ele diz que ele ama Jesus também e que para ele não fazia sentido que estava a dizer que Jesus era o único Salvador, um trator a passar aqui atrás, e isso para mim foi muito chocante. Começou a faltar argumentos, ou os argumentos que eu estava a usar para falar de Jesus, que ele era o único Salvador e aquela história toda da cruz e não sei o quê, começou a não me fazer sentido o que estava a falar e começou a fazer muito mais sentido o que eu estava a dizer para mim. Eu no fundo estava a pregar para mim, de certa forma, e ele me estimulou a ir fazer uma visita no centro de yoga que ele praticava. E eu... isto é pecado, o que é que eu vou fazer? Será que é uma ideia? Mas algo dentro dele me atraía, porque eu via que ele estava verdadeiramente em paz e que eu não estava. Eu não sabia quem eu era. Eu sabia quem ele era. Eu estava muito mais centrado que eu, pelo menos. Eu estava no meu primeiro filho. O meu filho tinha acabado de nascer nessa altura, as coisas estavam super desestabilizadas, não estava a ver muito Deus na minha vida, por mais que estava a confiar nele. Eu via que podia mudar muita coisa, mas não tinha mais para onde continuar. Então decidi ir nesse centro de yoga dele, que é um centro incrível, assim, gente muito séria, não te cobra uma mensalidade, é por doações, é uma coisa mesmo completa. E foi aí que eu fiz a minha aprendi alguma coisa sobre yoga e meditação. E eu encontrei-me ali naquele momento. Uau! Primeiro de tudo, como é que eu nunca estiquei o meu corpo dessa forma? Como é que eu nunca conectei-me com o meu corpo desta forma? Como é que eu nunca respirei desta forma?
E como eu nunca parei e silenciei-me ao ponto de entrar dentro de mim desta forma. Estas perguntas me fizeram muito impacto. Fizeram-me questionar, será que eu realmente estou a viver uma vida espiritual? Ou será que as coisas estão muito externas, muito físicas ou mentais? Como é que está o meu espírito? Não conheço o meu espírito, não sei quem é que eu sou. E foi aí que, a partir daí, a vida é perfeita. Porque Deus não está na religião. Foi isso que eu percebi. Deus está em todo lado, inclusive dentro de mim. E essa sincronia que existe na vida começou-me a trazer livros e informações e conhecimentos de todos os lados que me começaram a me direcionar para um caminho de autoconhecimento, da verdadeira espiritualidade. E aquele momento para mim, esse tempo para mim, esse ano, foi, acho que, assim, isto até hoje está em percurso, não é? Mas foi um ano ali intenso que começou a aparecer livros da minha frente, do nada a minha irmã veio lá em casa e pôs-me um livro na mesa da cozinha a dizer que foi numa loja de segunda mão e decidiu comprar aquele livro porque ela sentiu que devia ter comprado, comprou e pôs na mesa da cozinha, mas ela ia ler. Mas assim que eu peguei o livro, eu preciso ler isto. Um Novo Mundo, de Eckhart Tolle. E eu lembro que eu nunca tinha lido um livro como deve ser. Um livro, a sério, pegar um livro, por minha intenção, pegar um livro e ler ele até ao final. Nunca tinha feito isto. E eu li aquele livro em 15 dias. E aquilo para mim foi... já começou. Porque para quem já leu O Novo Mundo sabe o que eu estou a dizer. Para quem não leu, eu sugiro ler. É maravilhoso, é incrível. E depois veio Profecia Celestina, depois eu encontrei um livro maravilhoso que é A Segunda Vinda de Cristo, que é do Yogananda, Paramahansa Yogananda, que é um famoso yogi, guru, que ele encontrou, ele fazia as meditações e as yogas dele a adorar Jesus. E como é que Jesus tem tudo a ver com a parte hindu na Índia, como é que na Índia se fala de Jesus. Aí comecei a descobrir que Jesus esteve na Índia. É incrível isto, ninguém fala disto, é pouca gente que fala, mas existem provas científicas, e não são poucas, são muitas, que aquele momento que Jesus desaparece da Bíblia dos 14 anos, ou de 14 anos, que ele desaparece até aos 30 anos dele, para onde é que ele foi? Onde é que ele esteve? A Bíblia não fala, mas existem provas onde é que ele esteve. Ele foi para a Índia, ele pegou nas ruas, nas estradas de negócios, de negociações, de trocas entre a Índia e Israel. Ele pegou aquele caminho e foi para a Índia. E toda a gente falava dele. Onde ele ia, ele impactava as pessoas. Ele ia contra os gurus da época também, que manipulavam as pessoas. E ele impactava, inclusive esteve no Nepal também. E os yogis que estão lá no Nepal, eles têm livros grandes que falam sobre Jesus, mas não chamavam de Jesus, chamavam de Issa. Mas isso é uma coisa que vale a pena pesquisar, porque isso muda muita coisa. Então afinal Jesus era um yogi, não é? Porque quando ele voltou dos 30 anos, ele veio com um discurso totalmente diferente, não é? O discurso dele era de parar, de silenciar. Ele subia a montanha todos os dias para ter um encontro com Deus. Mas não era enquanto Deus estava lá em cima, ele simplesmente entrava dentro dele. Porque Jesus é pessoa. Hoje eu entendo isto. E outro ator, desculpa malta. Jesus é pessoa. Cristo é o Espírito dele. Inclusive ele dizia que o Cristo está em nós, dentro de nós. E através desse livro, da Segunda Vinda de Cristo, comecei a encaixar os pontos dos ensinos de Jesus. E eu comecei, uau! Afinal, o caminho não é para fora. Afinal, o caminho não é lá para cima. Afinal, o caminho é aqui.
O chamado de Jesus não era para a gente aceitá-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. O chamado de Jesus era para nós aceitarmos o nosso Espírito que é divino e vivenciarmos Ele ao mais alto nível, que é o Cristo em nós, a esperança da glória, não é? E isto para mim fez tanto sentido, comecei a ir muito a fundo e comecei a ter outro contato com Deus e Jesus. E comecei a entender que realmente nós somos templo. Se somos templo, não é para cuidar do templo externamente, para ficar bonito. É para entrarmos dentro do templo, nesse lugar sagrado que nós temos e termos comunhão com o divino. É muito importante entendermos uma coisa. Para mim eu sempre questionei isto. Todos viemos do mesmo lugar, certo? O sopro divino vem todo do mesmo ponto, certo? O sopro de vida sempre vem do divino. Ok? Estamos todos de acordo com isso. Então, o sopro divino é o nosso espírito. E todos nós viemos do mesmo lugar. Todos nós somos animados pelo divino. O sopro divino que nos faz ter vida veio todo do mesmo lugar. Então nós somos todos irmãos. Que conversa é esta de sermos separados? Que conversa é esta de termos que aceitar Jesus para sermos irmãos? Não viemos todos do mesmo pai? Não viemos todos da mesma fonte? Que conversa é esta? Isso para mim não fazia sentido. E Jesus veio mostrar como é que pode-se viver aqui na Terra de uma forma espiritual, mas ao mesmo tempo fazer as coisas todas como deve ser. Hoje eu entendo também que os próprios apóstolos não entenderam muito o que Jesus queria passar. Isso é chocante. Ou pelo menos os apóstolos que estão, os livros que estão na Bíblia, que supostamente, que também fores atrás, vais entender que não é bem assim, aquele livro de João, Marcos, Lucas e Mateus, se fores atrás historicamente, eles não são escritos por esses autores. Mas isso é pesquisa, isso é estudar. E eles não entenderam muito bem o que é que Jesus estava a passar. E vou dizer uma coisa, eles tiveram medo também. O Jesus, ao falar daquela forma, a falar mal de Deus do Velho Testamento, esta é a verdade. Jesus veio falar mal do Velho Testamento, do que estava acontecendo no passado, e veio mostrar que não é as coisas bem assim, que que o Divino está dentro de nós, o caminho aqui para dentro, e não temos que matar ninguém, temos que amar e perdoar. Esta é a mensagem dele. E como os apóstolos estavam com medo, não tinham compreendido muito bem a mensagem e viram que se continuassem a pregar a mensagem de Jesus da mesma forma que Jesus pregou, o que é que ia acontecer? Eles iam morrer da mesma forma como Jesus morreu. Achas que eles queriam isto para a vida deles? Questiona-te. Se estivesse vamos ter empatia, vamos entrar nas mesmas botas que os apóstolos. Jesus, o meu mestre, foi morto porque estava a falar aquela mensagem. O que é que vai acontecer comigo se eu continuar a falar igual como eu estava a falar? Se calhar é melhor a gente adaptar aqui algumas coisas. Ou pelo menos o que eu compreendi eu vou adaptar. Eles eram judeus. A mensagem deles era clara. Era que havia um cordeiro que queria salvar o mundo. Né? Esta era a história do Velho Testamento. E eles decidiram dizer que Jesus era esse cordeiro. Que a morte dele representava alguma coisa. Mas não foi isso que Jesus veio dizer. Guys, uma morte nunca pode trazer vida. Uma morte nunca pode trazer salvação. Só a vida que pode trazer uma vida. Só a luz pode trazer mais luz. Como é que uma morte vai trazer vida? E porquê que? Qual é que é o sentido de Jesus ter morrido e ter que voltar outra vez para dizer que venceu a morte? Mas o divino é divino. Porquê que ele tem que vencer alguma coisa se o divino já é tudo que existe? Há tantas coisas a questionar. Inclusive, se vocês forem pesquisar sobre Constantino, foi ele que disse que não existia reencarnação. Porque antes de Constantino, todas as pessoas que seguiam o cristianismo diziam que existia reencarnação. Inclusive, Jesus fala disto, quando fala de João Batista. Todos me perguntavam se não é Isaías... Bem, está-me a faltar o nome. Mas um dos apóstolos vira-se para Jesus e questiona se o tal profeta do Velho Testamento ia revoltar. E ele diz que sim,
ia voltar, como voltou, uma vez, e voltou outra vez como João Batista. Então, ou seja, existe reencarnação. O ponto é que o Constantino é que declarou que a reencarnação dava um palco muito grande para o homem voltar a Deus. Então ele disse, não. Malta, não existe mais reencarnação, só existe esta vida. Tens que voltar para Deus agora. É agora que tens de voltar, porque não existe a próxima vida, não tens outra chance. É, olha, eu também vou criar uma coisa, existe o céu e existe o inferno. O inferno, o diabo está lá embaixo, não quer. É o medo. É o medo. Como é que eu vou chegar a Deus através de medo? De temor. Tenho que ter temor a Deus. Mas Deus não é por amor? Ainda por cima vou ter que ser travado, criar paradigmas e viver essas crenças limitantes de que só quem aceita Jesus é Salvador, mas afinal a verdade não nos libertará e Deus não é pura liberdade, certo? E a história do pecado? Que pecado? Que conversa é esta? O pecado impede-me de experienciar o que eu quero experienciar para saber qual é, que é a consequência daquilo. Quanto mais nós proibimos, mais nós fazemos daquilo. Já questionaste isso também? Tanta coisa, não é? Tanta coisa. Inclusive, Constantino foi ele que o declarou, porque antes ninguém declarava isto, que Jesus é o Filho unigênito de Deus. Foi ele que também declarou isto. Isto muda a história, isto muda o sentido do que é que Jesus veio falar. Vamos questionar. Foram humanos que compilaram a Bíblia, deixaram de fora certos livros, passou 1500 anos na mão dos poderosos, porque o povo não tinha acesso, não sabia ler. 30 e poucos livros, 33 livros, são retirados da Bíblia em 1700. Ou seja, mexeram na Bíblia. Por que não iam mexer também em palavras? E só em 1000 alguma coisa que aparece Martim Lutero, se não tenho enganado, sim, que decide fazer a tradução para alemão da Bíblia, para o povo ter acesso. Então esse tempo todo, esse período de 1500 anos, a Bíblia esteve oculta. Quem é que me prova que ele não foi mudada? Quem me prova? E eu vou fazer uma pergunta, que é bom questionar também. Eu sei que muita gente do Brasil está a ouvir esse vídeo. Mais de 80% ou 90% do Brasil se diz cristão. Uns católicos, outros evangélicos. Porquê que o país está no ponto que está? Porquê que o país está no buraco que está? Porquê que o presidente que está no poder, que é evangélico, está a fazer tanta coisa feia se ele representa essa entidade, a religião evangélica? Não é? Está na hora da gente questionar. Está na hora de pôr as coisas na mesa, questionar. E não há feio, não há medo. Malta, Deus é tão... Quando eu comecei a questionar as coisas, quando eu comecei a ir fora para procurar Deus, as pessoas diziam, cuidado, o diabo está aí. Cuidado, vais-te perder. Não, estás perdido. Mas será que Deus vai me deixar... Se eu estou a ir em busca de Deus, se eu estou a querer explorar para saber quem é Deus, achas que Deus, sendo um Pai que está em todo lugar, que é onipotente, onipresente, onisciente, vai-me deixar eu perder-me? Não vai-me dar respostas? Vai-me deixar eu cair na mão do diabo? Malta, vocês têm que entender uma coisa. Hoje, a matéria que nós vivemos, ela é 99,9% energia. 0,1% matéria. Esta mesa é energia. Eu sou energia. Os átomos todos é 99,9% energia. Os elétrons, os prótons aparecem, vão para lugares que a gente nem sabe, depois aparecem outra vez no átomo. Que energia é esta? Questiona, que energia é esta? Sabes porquê que Deus é onipotente, onipresente, onisciente? É porque Ele está em todo lugar. Ele é esta energia que está em todo o lugar. Em todos.
em todo lugar. Porquê que então existe tanto mal na Terra? É porque as pessoas têm livre arbítrio. Elas estão livres para explorar. E muitas vezes o mal te leva para o bem, o mal te leva para a evolução. Quantas vezes um cancro não te faz mudar a tua vida? Quantas vezes a morte de uma pessoa faz-te olhar a vida de outra forma, mais espiritual? Faz-te mudar de vida, mudar os teus hábitos. São coisas más que aparecem na nossa vida, mas que nos vêm estimular para o bem. Nós estamos numa realidade de dualidade, mas no final, as duas dualidades é o todo. Tudo vem da fonte e se espalha. Então, o bem e o mal é Deus. O mal é Deus. O mal é extremamente necessário. A dualidade é necessária para que a gente use o livre-arbítrio da melhor forma possível, para a gente se evoluir, para a gente crescer. Não é? O divino está em tudo e todos somos Ele. Nós todos somos Ele. Nós, quando entramos aqui nesta terra, nós somos partículas do divino aqui, de Deus aqui. Então eu sou divino. Todos nós somos divinos. O divino está dentro de nós. E é esse que nós verdadeiramente somos. Nós não somos essa mente que está sempre a pensar. Nós somos a consciência que está por trás a observar a mente, os pensamentos. Senão estás num sonho. Então, até na Bíblia fala que nós somos todos corpo de Cristo, não é? É como se todos, quando se juntássemos, nós formássemos um corpo. E é isto. É isto. É só pensar as coisas dessa forma. Enfim, questiona-te. Questiona tudo. Põe tudo na mesa, pesquisa, vai ver a origem de tudo, da Bíblia, da religião. Se a religião é tão boa, por que há tanta divisão? Por que há tanto ódio, tanta hipocrisia? Não é? Bem, acho que é tudo que eu tenho para vos passar. Isto estava aqui dentro, quero passar para ti. Espero que essa mensagem toque o teu coração e te faça questionar, e te faça ir além, e faça entender o que é que um mestre veio passar para as pessoas. Eu estou aqui também para quem precisar saber mais sobre isto. Eu dou sessões, eu ajudo as pessoas a iniciarem-se verdadeiramente espiritualmente. Para quem quer sair da religião, para verdadeiramente se encontrar a espiritualidade dentro de si. Então quem quiser vir atrás de mim, vou estar nas descrições aqui dos vídeos. Sou Daniel Ponce. É um prazer passar essa mensagem para vocês. Até já!